10 minutos de curiosidades obscuras e inúteis de Pokémon. No vídeo anterior eu comentei com vocês sobre o Gengar e como esse personagem ele tem uma relação meio sinistra com as sombras, porque ele é baseado num mito alemão do Doppelganger, que é um fantasma sombra que rouba a identidade das pessoas. E vocês gostaram muito e quiseram que eu fizesse uma continuação falando só sobre creepypastas, então pois bem, estamos aqui para falar as creepypastas oficiais que estão dentro do jogo. Putz, Hypno. Esse Pokémon parece bem inofensivo quando você vê. Afinal de contas, é só um bicho amarelo com um pêndulo, né? Mas o mais bizarro do Hypno é que ele hipnotiza as crianças com esse pêndulo e leva elas embora. Pra onde? Não faço ideia. Na Pokédex dele diz o seguinte: Hypno carrega um pêndulo. Certa vez ele sequestrou crianças que ele hipnotizou. Aí você deve estar pensando, né, que isso aconteceu só há 10 anos atrás e que a Nintendo abandonou isso já há muito tempo. Mas liga só nessa camiseta que eles venderam. Sim, isso é oficial, isso não é meme, os caras venderam essa camiseta onde o Hypno tá levando crianças para algum lugar. Nos Pokémons mais recentes, a gente tem essa entrada do diário de uma criança. 12 de fevereiro. Eu estava na escola brincando até tarde, daí o Hypno apareceu e o garoto novo da escola foi para casa com o Hypno. Aparentemente o Hypno veio buscar ele. Dando a entender que o Hypno então é utilizado no mundo Pokémon para buscar crianças em lugares distantes ou até mesmo, né, vai saber o que esse Hypno está fazendo com essa criança também, né, prefiro nem imaginar. Falando no Hypno, vamos falar sobre o Drowzee também, porque os dois Pokémons eles são relacionados. Bom, o Drowzee ele também tem uma questão com as crianças e é bizarro, mano. O Drowzee ele é baseado num yokai chamado Baku. E esse yokai ele consome o sonho das pessoas, não só das crianças, tá? Inclusive, esse yokai ele parece muito com o Drowzee. Se você for ver a imagem do bicho, é igual. Na Pokédex dele é dito que ele prefere comer sonhos de crianças e que ele não se importa se são pesadelos ou sonhos mesmo. Meu irmão, qual é o problema de vocês com crianças, pelo amor de Deus? Bom, enfim. Essa é só a minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. A Pokémon Banette é uma boneca bem sinistra quando você vai ver o modelo dela. Se não bastasse o modelo desse Pokémon ser bizarro, a história também tem que ir além, né? Originalmente, ela era um brinquedo que foi jogado fora e através de ressentimento agora ganhou vida própria e busca vingança. Nessa última parte aí de vingança, tá? Aparentemente a Pokémon Company criou uma história aqui dentro de Pokémon que é literalmente Toy Story, só que de terror, né? Esse aqui é um clássico. Todos nós já ouvimos essa história, que é a do Paras e do Parasect, certo? Pois bem, esses dois Pokémons eles são insetos que estão sendo consumidos por fungos. Isso acontece na vida real, inclusive com formigas, que são a inspiração, eu imagino, para o Paras e para o Parasect. E também são inspirações para a série Last of Us, que é onde o fungo domina a pessoa e faz ela virar um zumbi. De qualquer maneira, no Paras, os cogumelos eles estão crescendo. Você vê que o Paras ainda tem um olho, ele ainda tem vida, né? Embora ele esteja sendo controlado. Já o Parasect, ele já foi completamente consumido e agora é só o cogumelo que manda ali. E é por isso que os olhos dele são sem vida, porque ele é literalmente um zumbi. E acredite se quiser, isso tá escrito lá no jogo, tá? Isso não tô inventando pra vocês. Você já deve ter visto a Pokémon Frostless, né? Pois bem, essa Pokémon é baseada numa lenda japonesa chamada Yuki-Onna. Na verdade, ela é um yokai, que canta para os homens, ludibriando eles para que eles se embrenhem na nevasca e morram congelados. Tipo a sereia, sabe? Só que aqui é no gelo. Bom, a Pokémon ela não está muito distante disso, porque ela congela suas vítimas e mata elas. Só que depois ela pega essas vítimas congeladas e leva para sua toca para decorar ela. Inclusive, é dito na Pokédex do Ultra Sun que o alimento favorito dessa Pokémon é a alma das pessoas. Aposto que você nunca mais vai ver essa Pokémon com os mesmos olhos. Esse aqui já é uma baita injustiça. Sabe o Pokémon Absol? Esse Pokémon geralmente está vinculado a tragédias e mau presságios, mas de forma injusta, porque ele tem o poder de enxergar o futuro, ele tem a habilidade Future Sight. E quando vai acontecer algum desastre, ele aparece para tentar avisar as pessoas, porque ele é muito gente boa. Só que, bom, como o Pokémon sempre aparece quando vai acontecer alguma tragédia, as pessoas acabaram vinculando ele às tragédias em si. Então eles têm o Absol como sendo um mau presságio, que é injusto, porque ele só quer ajudar. Muito se discute também sobre os Pokémons eles serem alimentos no universo de Pokémon. Se você pode comer um ou outro, ou até mesmo se eles se predam. E sim, os Pokémons se predam e também tem Pokémons que estão extintos já quase por conta de pesca e outras coisas mais. É meio pesado a gente pensar assim, como que um Pokémon fofo pode ser alimento de um Pokémon maior, ou como que as pessoas podem caçar o Pokémon e matar ele e comer, né? Mas, bom, se liga só, a Pokémon Company ela quis mostrar que de fato os Pokémons eles se devoram e eles quiseram utilizar justamente o Pikachu para referenciar isso. No caso dessa arte aqui do Palossand.
Inclusive, na Pokédex é dito o seguinte: o sinistro Palossand puxa pokémons menores para o seu corpo, onde eles ficam presos, onde depois ele vai drenar suas energias. Não é dito se ele vai matar, mas eu acho que dá a entender, inclusive, que esse próprio Pokémon aí, esse Pikachu, está sendo morto, ou já está morto, quando está sendo puxado para dentro do Castelo de Areia. Que é meio pesado se a gente for parar para pensar, né? Agora esse aqui é bem tranquilo comparado aos outros que a gente vai falar nessa lista de curiosidades. O Pokémon Yamask originalmente era um humano e aquela máscara que ele carrega é a sua face humana. Sim, meu amigo. É dito que ele pode possuir corpos humanos com essa máscara, mas a gente entende que então esse Pokémon é uma alma penada de alguém que morreu com coisas para resolver no mundo terreno e se transformou nisso daí. Agora a gente vai para uma coisa bem underground, vamos lá. O Tenente Surge, ele é líder do ginásio elétrico, e esse personagem ele é um americano estereotipado, ou pelo menos na época que foi feito, porque se você for ver, ele é muito parecido também com o Guile do Street Fighter, que também seria outro americano estereotipado, né? E ele fala algumas coisas bem interessantes sobre uma possível guerra mundial que aconteceu na história do Pokémon. Essa guerra é referenciada em diversos jogos de Pokémon, assim como tem alguns jogos que falam que ela nunca aconteceu. Em Kalos, né, a gente tem muita história sobre uma guerra Pokémon que teria acontecido, mas eu acredito que não seja as mesmas, né, até porque Kalos, se não me engano, está em outro continente. De qualquer maneira, muita gente cita essa guerra, né, que ela teria ceifado a vida do pai do Ash, e por causa disso ele nunca teria aparecido na série, ou seja, o Ash seria um órfão de guerra. Ou pode ser que o personagem, o LT Surge, seja simplesmente uma referência aos norte-americanos e às suas guerras infinitas pelo mundo. Inclusive o próprio nome LT é tipo tenente em inglês, saca? Por isso que ele tem esse nome. E Surge também seria um trocadilho com Sarge, ou seja, sargento, sabe? Agora a gente vai falar de uma coisa bem estranha no Pokémon, que são algumas referências mais 18, se é que a gente pode chamar assim. Andando pelas águas, você às vezes encontra garotas ali que estão com biquínis e elas falam uns textos meio diferenciados, como por exemplo, é difícil tirar Pokébolas do meu biquíni. Se eu estou usando biquíni, aonde eu coloco as Pokébolas? Segredo de mulher. Eu não preciso nem dizer pra vocês o que os jogadores pensaram quando eles leram isso, ou quão impróprio seria isso pra um jogo de crianças, né? Cara, vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada... Mas isso tá no jogo até hoje, se você for ver, tem vários Pokémons onde elas falam essas coisas, principalmente, né, no Rubi e no Safira. Quando você tá jogando Pokémon XY, você pode ir pra cidade gigantesca de Lumiose, que tem muitas coisas e é baseado na cidade de Paris. Acontece que lá, entrando nos prédios, em uma construção peculiar, você encontra um fantasma, o Adafak. Ao entrar no quarto, as luzes começam a piscar e uma figura aparece atrás de você. Ela segue flutuando e simplesmente diz que você não é o escolhido e depois desaparece. Até hoje, nenhum jogador descobriu o que isso significa. Se isso seria uma piada da Nintendo, ou se seria algum easter egg específico, ou até mesmo se fosse algo que você... sei lá, tem que colocar um nome específico para desbloquear. Os jogadores acreditam que pode ser que ela entregue para você um Pokémon lendário, ultra raro, caso você esteja com o nome certo. Mas até hoje ninguém nunca descobriu o que isso significa. A gente falou sobre Pokémon sendo comido, né? Mas alguns Pokémon são sim vendidos como alimento no universo Pokémon, como é o caso, né, do tema da segunda geração, onde a equipe Rocket estaria matando vários Slowpokes e pegando seus rabos para vender de forma ilegal. É dito em Pokémon que o rabo do Slowpoke é uma iguaria muito gostosa e muito difícil de conseguir. E a equipe Rocket estaria matando os Slowpokes e vendendo de forma ilegal para ganhar uma graninha e, bom, causando a extinção desse Pokémon, né? O Pokémon Mimikyu, ele usa uma roupinha de Pikachu para se esconder. E muita gente fica curioso para saber o que tem embaixo dessa roupa. Inclusive, no anime, o Meow ele descobre e acaba desmaiando, e existe um episódio inteiro em cima dessa curiosidade. Mas parece que isso é bem mais obscuro do que a gente imaginava. Se você olhar embaixo da roupinha do Mimikyu, você morre. E isso já aconteceu com algumas pessoas, como está descrito nas entradas da Pokédex do Pokémon. Inclusive, uma história de um treinador que estava andando, o vento passou, acabou levando a roupinha do Mimikyu, e aí o cara acabou vendo. E esse cara, ele acabou vindo para casa e tendo uma morte dolorosa. Hein? A curiosidade matou o gato levado ao extremo aqui, né? Ou, no caso, matou o Meow. Essa daqui é bizarra, clã. Bizarra mesmo. O Drifloon é um Pokémon fantasma balão que é conhecido por levar crianças embora.
Mas não só levar as crianças, mas matar elas. Tipo, é dito na Pokédex que se uma criança é vista com um Drifloon, ela desaparece logo em sequência e nunca mais é vista. Ou o Drifloon, né, ele costuma levar as crianças embora para a vida após a morte. Inclusive, no jogo Pokémon Legends Arceus, que é bem recente, tem uma quest inteira onde você resgata uma criança que está sendo feita refém de um Drifloon, que provavelmente levaria ela embora para outra vida se você não chegasse a tempo. Giovanni se suicidou. O Big Boss da equipe Rocket, ele tem uma história bem interessante se você for ver. Ele participa do Pokémon Red, Blue inteiro, você vence ele e daí ele resolve simplesmente abandonar a equipe Rocket e buscar então uma outra forma de vida. A história é bem bobinha e muita gente interpretou como se ele resolvesse deixar de ser um bandido, mas a questão é que não é bem assim. Na continuação direta do jogo Gold e Silver, o Giovanni ele tá no topo de uma cachoeira treinando para se tornar o melhor treinador Pokémon. E você pode ir lá nesse topo de cachoeira e enfrentar ele novamente. Acontece que caso você vença o Giovanni, ele simplesmente fica destruído, dizendo que as crianças acabaram com o sonho de vida dele e daí ele sai da caverna. Até aqui tudo bem. Só que quando ele sai da caverna, você ouve um som bem peculiar de splash de água. Dando a entender que então ele saiu da caverna e se jogou do topo da cachoeira, vindo a falecer depois. Inclusive, no rádio que você tá ali perto, a equipe Rocket, ela tem os Grunts discutindo sobre ele nunca mais voltar. Quando você tá na ponte do Pokémon Black and White, você pode chegar bem perto ali de um NPC que simplesmente vai desaparecer e vai sumir misteriosamente mesmo. Acontece que se você conversar com uma senhora que fica ali perto, ela vai falar sobre uma garota que brincava ali na ponte com um Abra e que ela desapareceu, dando a entender que você viu um fantasma, que seria o fantasma dessa garota que faleceu ali nas proximidades da ponte. Já na continuação Black and White 2, essa história ela tem o seu desfecho, onde você encontra o fantasma de uma garota que fala que gostava de brincar com seu Abra, dando a entender que ela seria a mesma, e inclusive, né, para terminar a quest desse NPC, você tem que buscar um amuleto que tem a forma de lua crescente. Então os fãs teorizaram que essa garota ela teria sido morta por um Darkrai, porque ele é conhecido por causar pesadelos terríveis nas pessoas. E como ela fala de ter tido pesadelos muito ruins, a gente imagina que ela teve vários pesadelos, não conseguiu despertar desse sonho, faleceu. E essa questão da lua crescente seria uma referência a Cresselia, porque enquanto o Darkrai ele traz os pesadelos, a Cresselia desperta. A Cresselia faz a pessoa sair desses sonhos. Então essa lua seria ela tentando basicamente despertar desses pesadelos eternos que ela tem. Bem pesado e triste, se você for parar pra pensar. Mas pelo menos você consegue trazer descanso para essa alma quando você encontra esse amuleto. Sendo assim, a garota, né, ela simplesmente faleceu mesmo e provavelmente era a mesma garota que estava lá na ponte. Até porque ela gostava de brincar com Abra, né, e eu acho que eles não botariam essa referência de graça. Então tá aí, clã, mais 10 minutos, na verdade bem mais do que 10 minutos dessa vez, de curiosidades inúteis de Pokémon. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e a gente se vê depois.